O ano 2026 começou a todo vapor na campanha eleitoral. Os candidatos estão se mexendo. Lula se mexe, já deu entrevista essa semana. Eu vou trazer aqui para vocês, entrevista de ontem, antes de ontem, aqui, uma entrevista fresquinha. Eu vou trazer aqui o resumo. Flávio Bolsonaro se mexendo, o Centrão abandonou Flávio Bolsonaro, vai se juntar com Lula. Não quer nem saber do candidato de Kassab, que é o mini Centrão, né, com Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Tem o partido Missão também do MBL, com o Renan Santos, Kim Kataguiri. Está todo mundo se mexendo. Então eu vou trazer aqui a primeira entrevista do ano aí, divulgada por Lula. Foi antes de ontem, para o portal UOL, quase uma hora de entrevista. Eu fui dar uma olhada e vou trazer aqui um resumão do que ele falou em quase uma hora de entrevista. Olá! Olá, amigos despolarizados, ser boi de políticos, jamais, jamais. E quem vem acompanhando o nosso canal aí, dá um like sempre. Quem não se inscreveu, se inscreve. Quem compartilha dessas ideias contra a polarização, quem é livre, independente e ético, quem não quer nem saber a cor do corrupto, porque só tem vigarista nessa política e a gente tem que acompanhar, ficar ligado e falar de todos. O que está errado tem que falar de todos, não interessa a cor do vigarista. Então vamos começar com a entrevista de Lula, o presidente da República e candidato à reeleição. Então ele já começou, né, a entrevista falando de Trump, já foi perguntado sobre Trump, essa relação, essa química com Trump. E aí ele foi convidado, né, para visitar Trump lá em março, então ele confirma. Lula confirma que em março vai a Washington visitar agora o novo amigo dele, Trump. As coisas estão indo bem entre eles dois, né? Ideologias à parte, o que é bom para os Estados Unidos ou o que seja bom para o Brasil, né? Lula tem que fazer o que é melhor para o Brasil, então não adianta ficar brigando lá com Trump. Então Lula sabe dialogar, isso aí ele sabe dialogar, sabe conversar e tirar o que é melhor para ele. Então ele falou que ele vai conversar com Trump principalmente sobre o crime organizado. Ele quer fazer uma parceria com os Estados Unidos, porque como o Trump vive aí tratando narcoterrorismo, né? Já teve essa incursão na Venezuela, já pegou Maduro, levou, está preso lá, né? E falando também sobre o crime organizado na América Latina, principalmente ligado sempre ao narcotráfico. Então Lula quer conversar sobre isso, disse que já mandou várias informações para o governo americano para que em março eles conversem a respeito, porque tem vários criminosos do crime organizado brasileiro, alguns moram em Brasília, mas outros moram lá em Miami. Então, essas informações foram repassadas ao governo americano, o governo americano também deve saber, vão tratar sobre isso, combate internacional, Brasil e Estados Unidos contra o crime organizado. Lula quer falar também sobre a Venezuela. Então, o que Lula falou nessa entrevista? Aquilo que ele quer, né, é a Venezuela ser redemocratizada. Mas é uma questão da soberania da Venezuela resolver isso. Então ele não se meteu nesse assunto do Maduro, que foi retirado, foi preso por Trump, foi levado para os Estados Unidos. Foi perguntado para ele o que ele achou disso. E aí ele desconversa, não, isso aí Maduro já era para ele. Pelo que ele deixou claro, Maduro já era, né? Isso aí, a questão é da Venezuela agora, ele quer se fixar no agora da Venezuela, que está nas mãos do mesmo grupo chavista. Mas o que Lula quer falar sobre Trump é sobre isso, sobre redemocratizar a Venezuela. Aí tem que ver lá como é que vai ser feito lá pela presidenta, né, que era a vice de Maduro, que hoje é a presidente Delcy Rodrigues, para ser marcada eleições, como vai ser feito isso, mas isso diz respeito, como diz Lula, à Venezuela decidir isso. Então a preocupação dele é a democracia na Venezuela. O resto é questão de soberania dos venezuelanos, e os venezuelanos que se entendam lá com os americanos, é um problema deles. Aí Lula fica um pouco neutro nessa situação. Foi perguntado sobre o Conselho de Paz, então, se o presidente Lula ele vai participar do Conselho de Paz em Gaza. Esse conselhão criado por Trump, que Trump é o chefão, é o líder máximo, né? É o chefe de tudo, convidou vários países, principalmente várias ditaduras foram convidadas, inclusive Putin, hein? Que invadiu o país vizinho lá, a Ucrânia, foi convidado para um conselho de paz. O homem que fez a guerra contra o seu vizinho está sendo chamado para o conselho de paz de Gaza. Então, quer dizer, para Lula participar é meio difícil. Até Lula disse, como é que esse conselho não tem palestinos?
Se não tiver palestino, não tem legitimidade, realmente não tem. Então, Lula não participaria, segundo ele diz na entrevista, sem a participação dos palestinos. E aí ele lembra que parece que querem construir em Gaza somente resorts. Então, para ele, não. Tem que se construir, claro, para todos nós, seres humanos que valorizamos o outro ser humano. Tem que construir casas, né? Recuperar as moradias dos palestinos, porque Gaza foi arrasada. Reconstruir os comércios e tudo mais. Mas o que Lula falou na entrevista é que parece que querem construir apenas resorts, virar aquilo lá somente uma riviera, né, de atração turística. Então, por isso, Lula diz que está fora por causa de que não tem palestinos no Conselho de Paz de Gaza e que a proposta ali parece que é só construir resorts. Então ele também se manteve fora. Assim como se manteve fora a Inglaterra, não quis participar, a França, né, não quer participar, Macron não quer participar e outros países da Europa também estão muito reticentes com isso porque essa coisa está muito esquisita, né? Esse acordo, esse Conselho de Paz criado por Trump é uma coisa somente visa exaltar o Trump ali, o que está na cabeça dele, o que ele quer fazer. Então é muito complicado contar o que vai sair da cabeça de Trump. Sempre saem as coisas piores possíveis. Aí foi perguntado para Lula, nessa entrevista, sobre o Vorcaro, né? Porque ele recebeu o Vorcaro lá, com o presidente do Banco Central que já estava indicado, o Galípolo. Aí ele disse, ele foi levado lá no meu gabinete pelo Manteiga. E aí a gente chamou o Vorcaro, chamou o Galípolo, porque o Vorcaro estava dizendo nessa reunião, nesse encontro, que ele estava sendo perseguido, porque o Manteiga, que foi ministro da Fazenda de Dilma, petista, lulista, ele estava trabalhando para o Banco Master, arrumou um empreguinho lá no Banco Master, aí levou o Vorcaro se dizendo, segundo Lula, é a versão do Lula, a gente não sabe o que foi tratado no gabinete lá. Então, segundo a versão de Lula, Vorcaro se dizendo perseguido pelo sistema bancário aí e tal, porque estava já sofrendo investigações, né? Porque essa visita aí foi em dezembro de 2024, antes do Galípolo assumir o Banco Central. Aí o Galípolo já estava indicado e ia assumir em janeiro. Aí foi chamado o Galípolo para a reunião para ver o caso do Banco Master, o que estava acontecendo. Aí, segundo Lula, disse que falou para Vorcaro o seguinte, que não vai ter nenhuma decisão política em cima disso, não vai ter interferência política nesse caso do Banco Master, que ele, Vorcaro, ficasse tranquilo, que ia ser uma questão técnica, uma avaliação técnica, né, pelo Banco Central, pelas instituições, tudo ia ser resolvido de forma técnica e nada política. E aí Vorcaro foi embora, é a versão de Lula, o que Vorcaro foi fazer lá, né? Então, fica a versão dele aí. Até prova em contrário, que a gente imagina, né? Desses rolos, desse Vorcaro e Banco Master, enrolo com todos os políticos, até com o STF, com o ministro, com tudo, com o Congresso, com tudo. É brincadeira esse Banco Master, como se envolveu com todo mundo faz parte, né? Parece uma quadrilha do crime organizado isso aí. E aí a repórter perguntou também sobre o Lulinha, aproveitou e perguntou também o Lulinha, o filho do presidente, que está sendo acusado ali, várias suspeitas sobre Lulinha, envolvimento, né, com o careca do INSS lá, recebendo até mesada do careca do INSS. E aí Lula falou que conversou com o filho dele, olhou nos olhos do filho, né, e falou, meu filho, se você tiver alguma coisa, se você está devendo nesse caso aí, você vai ter que pagar. Olha, é o honesto Lula falando isso aí. Quer dizer, ele não nega, Lula não nega, nem diz que o filho dele nega esse envolvimento. Fica uma história assim muito suspeita disso aí. De que parece, porque se ele negasse ali, soubesse, tivesse certeza que o filho não está envolvido, mas o filho, desde 2014, lá com a Game Corp, uma empresa que Lulinha teve investigações, depois foi tudo abafado o caso. Essa Game Corp, que era do Lulinha em 2014, quando estourou a Lava Jato, a Telemar, Oi Telemar, passava dinheiro, estava lá nas investigações, no processo lá. Depois, a mesma Telemar que depois instalou uma antena de celular perto do sítio em Atibaia, que segundo Lula nunca foi dele, mas que lá tinha até pedalinhos lá no sítio, com o nome dos netos de Lula,
tinha até as cuecas de Lula nos armários, tinha tudo lá, entendeu? Mas o sítio não era dele. Então é o mesmo Lulinha que estava no rolo em 2014 com a Telemar, com a sua empresa, que agora está num rolo, parece, suspeito, envolvimento com careca do INSS recebendo mesada de 300 mil. Aí Lula disse que olhou nos olhos do filho e disse que se ele estiver envolvido ele vai pagar. É o mesmo que falou Bolsonaro quando o Flávio estava sendo acusado de rachadinhas e lavagem de dinheiro na loja de chocolate. E Bolsonaro, eu lembro muito bem, falou na época, se tiver envolvido vai pagar, vai ser investigado. Quer dizer, esses políticos, né, falam só blá blá blá, mas na hora eles vão proteger porque eles sabem quem são os filhos. Eles sabem os filhos que têm, o que fazem. E eles sabem quem eles são, o que fazem também. Então tá todo mundo nesse rolo aí, né? Então, aí ele avança também, Lula avança nessa questão moral, né? Se dizendo, como ele se diz a alma mais honesta do Brasil. Ele disse que a imprensa, uma parte da imprensa, a grande imprensa, vai pedir desculpas. Ele espera um dia a imprensa vir pedir desculpa para ele por causa da Lava Jato, das mentiras que a imprensa falou e uma parte das pessoas falaram, que vão pedir desculpa ainda, porque assim, a vida dele foi limpa, né? Então, quer dizer, o caso da Lava Jato, ele não foi inocentado, Lula continua culpado, vamos dizer assim, né? Porque o processo foi simplesmente arquivado, porque dizendo o STF, não disse que Lula era inocente, não disse que as provas eram inválidas, que os crimes não ocorreram, não. O STF, para livrar o Centrão, que a Lava Jato estava chegando no Centrão, tinha que soltar Lula e acabar o processo, enterrar a Lava Jato, e foi enterrada com a ajuda de Bolsonaro, porque estava envolvido com as rachadinhas de Flávio também, que podia pegar Bolsonaro e a família dele. Queiroz estava até preso. E aí foi tudo anulado, com o Supremo, com o Bolsonaro, com Lula, com tudo. Então Lula não foi inocentado, ninguém vai pedir desculpa, eu muito menos, que eu sempre acusei Lula de todos os crimes que estavam lá no processo da Lava Jato. E esses fatos aconteceram e ponto final. E Lula não é inocente, para mim não é inocente, vai continuar culpado. Aí ele diz também, né, nessa conversa que ele teve lá com o Galípolo, né, e com o Vorcaro também, e hoje o Galípolo está no Banco Central e a economia está indo bem, realmente a economia a inflação deu uma estabilizada, está entrando investimento no Brasil, apesar das contas públicas do Brasil, está super endividado o Brasil, 80% do PIB de dívida. Mas a economia até agora está controlada, isso aí realmente está, a inflação, o emprego aumentando, né? A renda aumentando pouco, teve a questão do imposto de renda aí que agora até R$5.000 não paga imposto de renda. Então ele disse que é grato a essa economia que está indo bem, ao Galípolo, ele agradece a Deus, apesar, como ele diz na entrevista, dos juros que ainda estão muito altos, que para Lula o juros estaria lá baixinho para bombar a economia, o pessoal gastar e claro, ia acabar com a economia depois por causa da inflação, né? Se baixar demais e o consumo se elevar demais, gera inflação, aí estoura a economia, mas a esquerda é irresponsável com as contas públicas sempre. Mas ele é grato por Galípolo, mas é um bom presidente do Banco Central, tem se mostrado um bom presidente do Banco Central. Então ele dizendo que essa economia indo bem esse ano, como está indo bem, de certa forma bem, apesar das contas públicas que ainda não estão aparecendo, né? A bomba pode estourar depois, as contas públicas, e isso vai dar voto para ele lá nas eleições em outubro. Então ele conta que essa economia, com o Galípolo ali controlando a economia, para ele ganhar voto, porque vai dar voto, segundo Lula fala. E esses gastos que acusam Lula de ser irresponsável com as contas públicas, né? E a dívida está aumentando, ele diz que gasta e tem que gastar com o povo. Então a esquerda, Lula sempre foi irresponsável. É claro que o povo precisa, o Brasil precisa de investimentos a favor do povo, das questões sociais. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, não é afundando o caixa, né? Não é arrombando os cofres públicos que vai se resolver, porque isso vai ser pior. E quem vai depois pagar com a economia aos frangalhos pela irresponsabilidade fiscal da esquerda é o próprio povo que vai pagar. Então, né? E aí ele foi avançando, né? Então ele disse que esses gastos públicos têm que ser feitos por causa que o povo precisa, ele vai gastar com o povo. E aí ele entrou também, foi perguntado sobre a escala, foi perguntado a Lula sobre a escala 6x1 e 5x2, porque a gente viu agora, né? O Congresso querendo aprovar a escala 3x1,
trabalha 3 dias, descansa 1. Só que o povão brasileiro, todos os trabalhadores brasileiros, trabalham 6 por 1, trabalha 6 dias, descansa 1. E tem agora essa reivindicação de muita gente, e tem até sentido, de trabalhar 5 dias, descansar 2. Alguma coisa deve mudar. Então Lula fala na entrevista que as coisas mudaram, o trabalho não é como há 40 anos atrás, isso ele tem razão. Hoje a tecnologia ajuda muito. Então se a tecnologia ajuda muito, né, nas empresas, nos negócios, por que não dar uma folga maior para os funcionários? Né? Eu não falo colaborador, isso aí é frufru. São funcionários, né? Os trabalhadores. Por que não dar uma folga então, trabalhar 5 dias, descansar 2? Então isso depende, segundo Lula, ele apoia, a gente sabe que o PT apoia isso. Eu como cidadão também apoio. Qualquer pessoa precisa de um dia de descanso, porque você trabalhar, imagina a rotina que é, a gente que trabalha a vida toda. 5 dias direto, 6 dias direto, descansa 1 dia, não dá nem para descansar direito, já tem que voltar. Descansa só o domingo, já tem que voltar na segunda-feira, por exemplo. Então o ideal, a pessoa precisa de um descanso para se recuperar até suas energias físicas e mentais também. Então a escala 5 por 2, Lula é a favor, mas quem deve decidir isso é o Congresso, né? E vamos ver se isso aí deve avançar num futuro próximo. Aí foi perguntado para Lula sobre também esse jantar que ele ofereceu ao Centrão, né? Foi antes de ontem, um jantar oferecido a Hugo Mota, presidente da Câmara, e aos parlamentares deputados do Centrão, foram vários, e a semana que vem vai ter um jantar com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com os senadores também do Centrão. Aí a jornalista pergunta se isso é para o apoio à campanha política agora, para a eleição do final de outubro. Aí ele desconversa, não, porque a gente tem que conversar, né? Tem que conversar com os poderes e tal. E ele vai conversando sobre isso, mas dizendo que precisa de apoio e tal, mas ele não quis entrar, né? Porque a gente está vendo que já teve um acerto aí do Centrão apoiar Lula na eleição. Isso aí foi batido o martelo, pelo que parece. O Centrão não quer apoiar Flávio Bolsonaro por causa do sobrenome Bolsonaro, e Bolsonaro tentou dar um golpe no sistema que é controlado pelo Centrão. Então o Centrão não perdoa, por isso que Bolsonaro foi preso, condenado e está preso. Porque o Centrão lavou as mãos, porque Bolsonaro tentou dar uma facada nas costas do Centrão com essa tentativa de golpe. Então o Centrão não quer conversa com Flávio Bolsonaro, não quer também apoiar o candidato que vai sair de Kassab do PSD, né, ou Caiado, o Ratinho Júnior, né, ou Eduardo Leite, porque o Centrão acha que também não vai dar resultado isso aí, porque a polarização com Flávio Bolsonaro, um Bolsonaro concorrendo e Lula concorrendo, eles acham que a polarização vai permanecer e eles preferem então estar ao lado de Lula. É isso que vai acontecer, mas Lula desconversa desse apoio, mas está fazendo esse aceno, então a pacificação está começando com o Centrão, está voltando a se entender, até porque, não só pela questão eleitoral, mas eles precisam se unir para o caso do Banco Master ser abafado. Então Lula, tem gente do governo, gente também do Centrão, está interessado em abafar, porque está lá o Toffoli, o STF, está todo mundo interessado em abafar esse caso. Então esse ano vai ser o ano da pacificação. E no Brasil, quando se fala em pacificação, se fala em impunidade. É isso que vai acontecer. Aí Lula vem dizendo então que ele vai ganhar a eleição, então o Centrão vai vir para o lado dele achando que também Lula vai ganhar, e ele acha que ele vai ganhar porque agora ele está com mais saúde. Lula fala isso, ele está com mais saúde, com experiência e com muita paciência. Isso é verdade, a gente vê Lula está... Até na entrevista ele está bem ativo, a gente vê a saúde dele. Ele está bem saudável, a idade dele é 80 anos, né? Então ele vai para tentar o último mandato dele aí, porque ele se diz com saúde, com experiência e com muita paciência. Vamos ver o que vai acontecer. E ele disse que a eleição realmente está muito radicalizada. Está radicalizada, e essa radicalização, segundo ele, começou lá com Aécio Neves em 2014 contra a Dilma, que ele disse que nunca viu um homem lá como Aécio Neves naquela campanha, né, desrespeitar tanto uma mulher como Aécio fez. Realmente aquela eleição de 2014 foi muito polarizada, mas ele não fala, Lula não fala que ele que iniciou a tal da polarização, foi Lula, o senhor Lula, foi o senhor. Né, quando era aquele candidato raivoso, a gente lembra das eleições passadas, né, como ele falava, aquela luta de classes,
contra os ricos, né? Essa questão do racismo, é claro que existe racismo no Brasil e tudo mais, ele falava com muito ódio, com muita raiva, ele falava assim, atacando os seus adversários com muita agressividade. Quem não lembra os ataques dele contra Fernando Henrique Cardoso? Cardoso sempre foi um gentleman, né? Um homem educado, culto, nunca respondeu à altura aquelas assim, desrespeitos que Lula fazia, né? E aquela agressividade de Lula contra Fernando Henrique, nunca. Tanto é que depois Lula deu uma baixada para ele ganhar a eleição em 2002, aí veio aquele Lulinha, paz e amor, aí ele deu uma aliviada, mas ele era muito, muito mais radical. Hoje ele é um democrata, né? Ele sabe dialogar, mas essa polarização do Brasil começou com Lula, essa radicalização, que depois surgiu então esse outro radical Bolsonaro, que é muito até pior, mais radical e mais agressivo ainda do que Lula. Então, é isso que aconteceu. Então, em São Paulo, Lula disse que ele quer ganhar em São Paulo e Minas Gerais a eleição para governador. Então, ele acha que em São Paulo, Haddad ou Alckmin tem que assumir essa missão para tentar ganhar de Tarcísio. Então, ele está apostando um dos dois. Alckmin acho que não vai querer. Talvez seja Haddad o candidato de Lula em São Paulo para tentar ganhar. O PT nunca governou o estado de São Paulo, vão tentar, mas vai ser muito difícil ganhar de Tarcísio em São Paulo. E em Minas Gerais ele acha que vai ganhar se Pacheco, né, que foi presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, que era até candidato a ser ministro do Supremo aí nessa última vaga aí que teve. Aí Lula não indicou, né, indicou aquele Jorge Messias, né, que era da AGU. E aí ainda está lá para o Senado aprovar ainda o nome do Jorge Messias para o STF. Mas a vaga queriam, o Centrão também queria colocar o Pacheco lá no STF, mas Lula não colocou. E agora Lula quer apoiar ele em Minas Gerais, né, Rodrigo Pacheco, para ganhar o governo de Minas Gerais. Então esse é um objetivo do Lula, além dele ser reeleito, com o apoio do Centrão. Pacheco agora, já o Centrão está apoiando ele, ele vai tentar colocar Pacheco, que é do Centrão, em Minas Gerais, ganhar Minas Gerais e com Haddad ou Alckmin ganhar São Paulo. Essa é a estratégia do Lula, porque são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, os dois mais importantes, né? Seria ótimo para Lula isso aí. E aí, finalizando, foi perguntado também sobre o STF, o que está acontecendo no STF, né? Aí Lula fala das questões, o STF realmente tem que mudar alguma coisa, né? Ele fala, não fala diretamente, mas inclusive o mandato, aí ele especifica, o mandato dos ministros do STF, para ele são muito longos. A pessoa fica ali 35 anos, 40 anos, dependendo da idade. Se ele vai com 35, vai ficar até os 75, sei lá, uns 40 anos aí. De 35 a 40 anos um ministro fica a vida toda lá, então ele acha exagerado. E para Lula um mandato seria ideal, criar uma espécie de mandato de 10 anos, aí ele não fala quantos anos, né? Mas criar um mandato. Então isso aí cabe ao Congresso Nacional. É uma discussão que já vem sendo falada por gente da direita, do centro, da esquerda, porque o STF precisa, né, remodelar aquilo ali. Aquele pessoal senta ali, né, aquelas indicações políticas, tem cada tipo de ministro, cada vez o nível baixa mais, cada vez baixa mais, e esses ministros vão novos, com 40 anos para lá, vão ficar a vida toda até morrer ali. Pelo amor de Deus, acho que é 80 anos ou 75, não sei a idade limite para um ministro do Supremo. Mas que seja feito então com mandato, essa é a ideia que Lula tem sobre o STF. Além do mais, todo mundo sabe que o STF precisa desse código de conduta que o Fachin está querendo colocar. Um Supremo que está desmoralizado, seus ministros se achando acima da lei, os todo-poderosos fazem o que fazem, ninguém faz nada contra eles, né? Eles estão cometendo ilegalidades a todo lado aí, coisas suspeitas aí até de crimes. Quem poderia controlar eles? Era o Senado, dar impeachment de ministro do STF, mas não faz por quê? Porque também lá o Congresso é cheio de... O crime organizado está entranhado lá dentro, está cheio de bandido lá dentro também, de corrupto. Então quer dizer, uma mão suja lava a outra, por isso que o Supremo também está desse jeito. São ministros indicados por esse sistema político corrupto, vigarista, indica aqueles ministros, aquela mediocridade que está hoje o Supremo. Deu no que deu, dá no que dá, é isso aí. Então continua como tudo está, mas Lula fala em pelo menos reduzir então, ter um mandato para ministro do STF. E assim foi a entrevista do Lula de uma forma geral, ele está muito confiante,
está muito tranquilo, dizendo que vai ganhar a eleição, que vai se reeleger, e vamos ver o que vai surgir então dessas forças políticas, né? Lula, são 4 forças políticas que eu estou vendo agora. Lula, Flávio Bolsonaro, esquerda, direita. No meio, o centrão já se mandou para o lado de Lula, o centrão, né, o centrão barra pesada se mandou para Lula. Está o centrão, mini centrão, centrãozinho de Kassab para decidir um candidato entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Um dos 3 vai ser o candidato desse mini centrão. A outra força, a quarta força, antes desse sistema correndo por fora está o MBL, Partido Missão, Renan Santos e Kim Kataguiri, que é o maior nome do Partido Missão MBL. Né? E aí tem o Zema, tem Aldo Rebelo aí correndo por fora. Aí eu acredito que Zema deveria se juntar com esse centrãozinho de Kassab aí, ser vice aí. Alguma coisa deve acertar. E tem o Aldo Rebelo aí, que ninguém sabe mais o que Aldo Rebelo é, se é a direita, se é a esquerda. A gente não sabe, mas ele parece que vai ser candidato. Então essa aí é o ano eleitoral, essa foi a entrevista de Lula e vamos em frente, que venham dias melhores para esse Brasil.